A paz de Deus, meus irmãos. Paz em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Ministério esse conhecido como Nova CCB, né? Amado, tudo bem? Estou aqui à frente do trabalho do Projeto Resgate, né? Esse projeto nada mais é do que convidar você aí, por um motivo ou outro, tenha se afastado das reuniões cristãs. Você é bem-vindo ao nosso ministério, né? Você, irmão, irmã que foi organista, músico, musicista, venha pertencer ao trabalho aqui da Comunidade Cristã no Brasil, venha junto conosco servir a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de falar de um assunto que existia, né? E o nosso ministério, aparentemente, dessa forma literal, não existe, né? O banco da misericórdia, né? Um purgatório, né? Onde o pecador é recuperado, né? Onde ele demonstra para o homem que ele está arrependido, para a igreja, para os líderes, para a liderança, né? Então, nosso ministério usa disciplina, aquele irmão está disciplinado, né? São normas, né, internas de ministérios, né? Mas eu queria falar sobre ele numa base mais bíblica, né? Então eu gostaria de falar sobre esse banco da misericórdia, né? E nas escrituras, irmão, na palavra de Deus, em Malaquias 3, versículo 17, está escrito assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que ele obedece. Amados, podemos entender entre nós, seres humanos, né? Nós temos uma tendência, de julgar a si mesmo, né? Às vezes nós julgamos a nós e geralmente não condenamos, né? E aos outros, a isso nós condena, com base em seus erros passados. O que a pessoa fez? O que a pessoa fez no passado, ela se torna vitalício a vida toda aos olhos daquele que enxerga o defeito no seu irmão, na sua irmã, né? Uma pessoa, irmão, ela pode ser maravilhosa, mas se ela nos decepcionar num momento crucial, num momento da vida dela, não apenas desiludimos, mas como também nós distanciamos dela. Então é isso que acontece com alguém que sai em falta, né? Alguém que erra na igreja. Mas, irmão, o amor de Deus e do Pai é diferente do amor do irmão, né? A gente vê na parábola do filho pródigo esse jeito, né? Enquanto o pai o abraçou, fez festa, perdoou, deu sandália, deu roupa, deu anel, fez cantoria, matou o cevado, pela alegria de ver o filho arrependido, né? Botado só em salvo, o irmão se indignou. Ele falou: não, aqui não entro. Esse pecador, esse que destruiu tudo que tinha, né? Então existe o lado do irmão, né, irmão? Onde nós temos que passar no crivo dos santarrões, nós vamos dizer assim, os que nunca erraram. E existe no ministério, em algumas igrejas, né, esse ato de punição eterna, né? É um pecado que, enquanto tiver pessoas para julgar, ele está ali, ele morre naquele pecado, né? É um purgatório em vida, que só vai ser perdoado na vida, na volta de Cristo, né? Então nós temos essas histórias que já aconteceu, de pessoas que cometem pecados e tinha que sentar no último banco lá, né? O chamado banco da misericórdia. Isso, modo de dizer, não sei se tem vamos dizer, uma prática em todos os lugares, né? Mas existiam no passado, muitos anos, esse banco da misericórdia. Amados irmãos, mesmo na sociedade você vê que
Quando a pessoa paga uma pena, uma sentença, irmão, ela é condenada, depois ela é liberta. Ela não pode mais ser acusada daquilo que ela já pagou a sua sentença. Ela pagou a sua penitência. Só que no meio cristão, a penitência em algumas vidas de algumas pessoas é eterna, ela nunca se paga. Mesmo o Pai perdoando, mesmo Deus perdoando. Porque é a natureza humana do homem, não é a natureza de Cristo, não é a natureza daquelas pessoas que são realmente convertidas ao Senhor, né? A pessoa vai pagar uma penitência. Então essa concepção religiosa do último banco, né? O banco dos pecadores de morte, os caídos da graça, que tem na cabeça dessas pessoas, né? Então não existe base para essa situação, porque o homem é falho, irmão. A Bíblia recomenda, sim, a gente chamar a atenção das pessoas que se afastam do caminho de Deus, que ser repreendido em nome do Senhor Jesus, para que ela venha de novo a entrar no caminho da verdade. E quando a pessoa peca, irmão, ela peca contra Deus também, né? Ela tem que se redimir com Deus. E acontece, irmão, que pagar esses pecados para o povo é difícil. O povo nunca perdoa, irmão. Então, muitas vezes o pregador no passado ele falava: essa igreja hoje, irmão, está cheia com cheiro de defunto. Você, pecador de morte, que entrou aqui esta noite, volte para o seu lugar. O seu lugar é no cemitério. Você está morto. E Deus não te quer mais aqui. Você sujou as suas vestes. E quantas vezes, irmão, acontece isso na igreja de Cristo? Né? E a palavra de Deus ela diz assim em 1 Coríntios 6, 9 e 10: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amados, se a gente for colocar em prática, ao pé da letra, tudo que o homem faz, ele está condenado, irmão. Quando aquele que não é adúltero na parte física, num casamento, ele é adúltero nos seus desejos, nos seus pensamentos. Você pode falar que a idolatria é um pecado de morte. Tem pessoas que idolatram o homem. Tem pessoas que idolatram o pregador. Tem pessoas que idolatram um cantor gospel, um pastor. Não é verdade, irmão? Quantas pessoas idólatras de um carro, dos bens materiais? Tem pessoas que são desse jeito. Porque, irmão, se não houver misericórdia, irmão, se não houver a parte que Deus determina do perdão, ninguém entra, irmão. Porque quem é fiel? Eu falo para você que só Deus é fiel. Num momento ou outro da nossa vida, nós falhamos e nós erramos. Deus é justiça, irmão, e haverá justiça para aquele que se arrepende, né? Aqueles que ficam diante do tribunal de Cristo, eles vão prestar conta das almas que eles lançaram no inferno, das almas que foram resgatadas pelo sangue de Cristo. Pessoas vão errar nessa vida, irmão. Pessoas vão se afastar. Mas o amor do crente deve ser igual ao amor de um pai e de uma mãe, que muitas das vezes os filhos erram. Uma vez atrás da outra, mas a mãe está sempre perdoando. O pai está sempre perdoando. Esperando o Senhor que o Deus faça uma obra, uma transformação no coração do seu filho.
É o desejo do pai e da mãe, irmão. Então, nesse passagem do livro de Malaquias, Deus fala claramente da infidelidade do seu povo, do povo de Deus, diante da fidelidade e o amor de Deus, como um pai amoroso. Ele, Deus, os via, cada um de nós, como um tesouro precioso em seus braços. Pessoas que receberam o seu perdão. A sua presença, irmão, a presença de Deus pode continuar a servi-lo, brilhando com a luz e vivendo de acordo com a sua vontade. Porque se somos filhos, quando nós erramos e nos arrependemos, não deixamos de ser filho. Deus sim o perdoa. O nosso Deus não é um Deus que destrói. Porventura você destruiria seu filho, irmão, quando ele errasse? A sua filha, quando te desobedece, você mataria, destruiria? Se Deus nos destrói, por que nós temos que destruir os filhos de Deus? E aquele que se arrepende, aqueles que buscam o Senhor, nós, irmão, não devemos impedir que eles sirvam a Deus. Não devemos humilhá-los. Se existem regras, não pode ter algum cargo, alguma coisa, tudo bem. Mas a humilhação, irmão, de ser destituído, ser excomungado, como falavam no passado, banco de cheirando mal, cheirando de defunto, você não é digno de estar aqui. Está aqui aonde, irmão? Em quatro paredes, nos bancos, criados pelo homem. Ser digno de estar num ajuntamento de pessoas falhas também. Com o próprio Jesus, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aquele que estiver sem pecado, ele não está falando aqui, atira a primeira pedra aquele que adulterou. Jesus não falou isso. Mestre, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. A lei manda que nós apedrejamos. E tu diz o quê? Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ele não falou assim, atira a primeira pedra aquele que nunca adulterou. E ainda que ele falasse isso, pela palavra dele, aquele que só no seu coração desejar já cometeu pecado com ela. Quem vai escapar, irmão? Então, irmão, claro, irmão, concordo com você. Você está falando, então você vai encher de pecador? Não, claro que não vamos encher de pecador. Mas a misericórdia de Deus tem que prevalecer. O amor de Deus tem que prevalecer. O perdão de Deus tem que prevalecer. Repreende a pessoa, fala, você não está de acordo. Você tem que congregar, mostrar para as pessoas que você está... as pessoas podem confiar em você de novo. Porque por enquanto está em falta na presença de Deus. Mas com a sua sinceridade, nós te recebemos, se você ter como nosso irmão. Não vamos te desprezar. Continua indo, mas escorraçar, humilhar, sai daqui, pecador de morte. Né, irmão? Então, devemos entregar a Deus todas as pessoas que se arrependem. Entreguemos a Deus tudo que nos prende também, irmão, e nos impede de seguir em frente. Lembremos do amor. Somos seus filhos preciosos, irmão. Vivamos hoje, todos os dias, guiados e fortalecidos por Ele, com Cristo, com o Espírito Santo em nossa vida. Porque erramos também, irmão. Falhamos. Talvez não somos igual aquela pessoa que está ali humilhada, está ali destroçada, está ali sem condições, soluçando espiritualmente, chorando. Mas estamos falhos também na presença de Deus. Ninguém é perfeito, né? Ter misericórdia também, irmão, é se pôr no lugar do outro. Então, ao pecador, irmão, não despreze de uma forma enérgica como era feito no passado, né? A gente devemos ser piedoso, porque o servo de Deus é piedoso, é misericordioso. Então, se verdadeiramente você ama Cristo e ama as ovelhas de Cristo,
Você tem que entender que o amor e o perdão de Jesus Cristo prevalece no meio da igreja também, irmão. Então, a verdade é que muitas almas sentaram nos últimos bancos, receberam uma sentença inescrupulosa, covarde, cruel, desumana, num julgamento feito por homens errantes e falhos também, homens que nunca chegaram a conhecer e praticar o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque diziam que pregavam que a letra mata e o Espírito vivifica. Esquece que Jesus é amor, é misericórdia, e que Deus, mesmo seus filhos errando, quantas vezes Israel se apartou do caminho de Deus, quantas vezes Israel adulterou com outros ídolos, irmão, deixava a idolatria entrar em Israel, quantas vezes levantava um rei, permitia que a idolatria, os incensos a outros deuses contaminassem o povo, depois Deus permitia que viesse outro rei, e tirava aquela boa idolatria. Quantas vezes o povo se contaminou e quantas vezes Deus o perdoou. Quantas vezes Deus restaurou Israel. Quantas vezes Deus perdoou. E tantas vezes Deus castigou Israel. Mas quando o homem e a mulher, ele erra, mas se arrepende à presença de Deus, Deus está pronto para perdoar. Deus está de braço aberto para te receber de volta. Então eu quero falar para você, meu irmão, você que se afastou da reunião, você que, por um motivo ou outro, irmão, tu aqui não tem o poder de perdoar ninguém, mas Cristo tem o poder de perdoar. E se você sente alegria, um desejo no seu coração de conviver na fé cristã, venha fazer uma visita aqui na comunidade cristã do Brasil. Nós não estamos na cadeira de juiz, também não vivemos, não aceitamos também, irmão, que a pessoa vive numa vida desregrada. Mas aquela pessoa que se humilha, que Deus concede o perdão, que somos nós para tirar do meio da comunhão. Venha congregar, irmão, porque muitos pregaram, muitos sentenciaram, muitos julgaram, muitos condenaram, mas naquele dia vão dar conta das almas que porventura se perderam, que porventura não alcançaram a misericórdia. Quantas pessoas se suicidaram, quantos jovens se mataram, quantos jovens se mataram, quantos irmãos se mataram, quantas pessoas tiraram sua vida por causa de palavras religiosas, de palavras sectárias, de palavras que não tem nada a ver com a palavra de Deus, palavras condenatórias, que não levam o homem ao arrependimento, e sim à morte, à destruição. Alguns são servos de Satanás, irmão, que não levam a palavra de vida. Devemos sim levar uma palavra de arrependimento para a pessoa, claro, mas nunca de morte. Ninguém é coveiro, irmão, para enterrar os outros. Nós somos pessoas cristãs, sujeitas às falhas e ao mesmo tempo sujeito ao perdão e à misericórdia do doador da vida, que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Enquanto há vida, há esperança. E uma coisa eu digo para você, não há nada impossível para Deus. Que Deus abençoe, meu irmão. Não abandone a Cristo. Você errou, você falhou, se arrependa e busca o Senhor. E o Senhor é misericordioso e te perdoará. O próprio Davi falou que preferia cair na mão do Deus vivo do que dos seus inimigos. Porque dos seus inimigos ele não vai ter misericórdia, mas na mão do Deus vivo tem misericórdia. Então, prefira, irmão, cair na mão do Deus vivo. Prefira cair na mão do Pai. Para Deus, me julgue, me condene, me absolva. Entrego a minha vida na tua mão. E com certeza Deus olhar o teu coração e se tiver arrependimento, Ele tem misericórdia para você. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Nada está perdido. Jesus te ama e ainda está no teu coração. Deus abençoe. E todos fiquem na santa paz de Deus, a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
Amém?